Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Senhor Jesus, amém. Nós, invariavelmente, quando falamos da palavra de Deus, nós sempre gostaríamos que a igreja estivesse cheia. Esse é o nosso desejo sempre. Mas se nós olharmos para o nosso Mestre, Cristo Jesus, e vermos que Ele falou com uma mulher, uma samaritana junto ao poço, se Ele, que é o nosso Mestre, pregou para uma pessoa, quem somos nós para exigir mais que isso? Porém, se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos de verdade, como um dia serão ainda, nós certamente veríamos muitos anjos aqui presentes. E isso, obviamente, é o que uma igreja precisa. Os anjos de Deus presentes na igreja, o Espírito de Deus atuando, Jesus Cristo que cumpre a sua promessa, como disse o pastor, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Uma igreja só é uma igreja quando Cristo está presente nela. Então, eu quero convidar os amados irmãos e irmãs para nesta noite meditarmos na palavra de Deus. É possível que seja um culto diferente do que os irmãos estão acostumados. O meu trabalho é um trabalho focado única e exclusivamente na palavra de Deus. Nós somos ensinadores da palavra, esse é o nosso trabalho. Quero convidá-los então a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis. Meu amado, pode abaixar, pode deixar bem baixinho. Isso. Eu prefiro o silêncio, porque assim a palavra realmente ela grava com mais força. No livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 26, nós vamos encontrar o seguinte: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus então, pode se assentar, minha amada irmã? Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança. Irmãos e irmãs, o céu é povoado de querubins, que são anjos com 4 asas, poderosíssimos, e os anjos de Deus, os querubins que estão mais próximos do trono de Deus, têm 10 côvados. 10 côvados são 4,5 metros. Isso é um anjo de Deus. De asa a asa, os anjos, com as asas abertas, um querubim, alcança 10 metros. Então, quando nós ouvimos, inclusive, falar em anjinhos da guarda, esqueçam essa palavra, anjinhos da guarda. Os anjos que nos protegem são anjos poderosíssimos, enormes. E o homem, quando sai das mãos do Criador, a imagem e semelhança de Deus, sai forte, bem maior do que nós somos hoje. É só observar a Bíblia com carinho, nós vamos ver que é assim. O livro de Hebreus dirá que fomos feitos pouco menor do que os anjos. Hoje nós somos muito menores do que os anjos, porque por conta do pecado nós fomos perdendo força vital e tamanho. Vejam, irmãos, que a Bíblia relata, e eu acredito nela, a Bíblia relata que Matusalém viveu 962 anos. Quanto vive um homem hoje? Quanto nós vivemos? Quando muito, 120 anos. Quando nós vemos alguém com 120 anos, nós olhamos e dizemos: como viveu tanto?
E os homens no passado viviam muito mais. Então o homem sai das mãos do Criador com uma força poderosíssima, grande, a imagem de fato e a semelhança do nosso Deus. Mas vejam o que acontece. Pouco depois, no mesmo livro de Gênesis, vamos um pouquinho para frente e vejam o que nós vamos encontrar no versículo, no capítulo 3 que estamos, no versículo 8. Vejam o que vamos encontrar ali. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E o quê? Que diz ali? Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, essa é a tristeza nossa. Já lá no início, Deus cria o ser humano, Deus ama o ser humano, é como um filho, é como nós e os nossos filhos. Eles pecam e agora fazem o quê? Se escondem de Deus. O início já da nossa vivência nessa terra, nós já começamos muito mal, nos escondendo de Deus. Por quê? O ser humano peca e então é o que ele faz. E é o que o ser humano hoje faz também. O ser humano faz o quê? Procura esconder-se de Deus, infelizmente. Mas não para por aí. O diabo agora faz com que o homem fique com medo de Deus. E sejamos francos, meus amados irmãos e irmãs. Nós nascemos e crescemos ouvindo frases como: cuidado, Deus castiga. Cuidado, Deus castiga. E nós crescemos com a ideia de que Deus é um Deus sentado no seu trono, só olhando para nós quando nós vamos errar para nos castigar. Nós crescemos com essa ideia. E Adão se esconde exatamente porque não conhece ainda esse Deus de amor. Que é um pai que já sabia que eles haviam pecado. Já sabia. E ele vê, então, onde é que você está, filho? Com saudades, esse pai quer abraçar os seus filhos. E os seus filhos se escondem. Passa o tempo, um pouquinho mais, vamos para o livro de Êxodo, lá na frente, capítulo 20. O diabo, então, num primeiro momento, faz com que o ser humano tenha medo de Deus. E ele continua fazendo isso hoje conosco. Você erra, você comete algum pecado, e o diabo diz o que para você? Se esconda de Deus. E é um fato. Irmãos, é só observar. E isso acontece, infelizmente, inclusive no meio dos que se dizem cristãos. O que acontece? A pessoa levanta pela manhã, qual a primeira coisa que ela deveria fazer ao abrir os seus olhos? Pai, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor me deu. Muito obrigado por me despertar. Muito obrigado porque eu tenho vida. Muito obrigado porque eu respiro. Cada ato de respiração é uma bênção de Deus. Mas aí o ser humano está com pressa e sai. Trabalha, chega a hora do almoço, o que acontece? Vai comer. Se vai comer porque Deus lhe deu alimento. Mas o que acontece? Está com pressa, esquece de agradecer o alimento. E Deus está esperando. E o homem está se escondendo. E Deus então aguarda. E os anjos estão observando. E os demônios, os anjos caídos, estão também observando. Porque qual é o trabalho dos anjos caídos e qual é o trabalho do inimigo? Ele é o acusador. Então pode ter certeza, você preparou o prato de comida, não orou, ele está lá imediatamente. Peraí, aquele lá não é teu filho? Aquele lá não diz que é um crente? Aquele lá não se diz cristão? Ele não é nem capaz de agradecer o alimento que o Senhor dá para ele? Que tipo de cristão que é esse? É um fato. E acontece. E o cristão, então, embarca num ônibus para viajar. Qual a primeira coisa que ele deveria fazer? Orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu quero orar para que o Senhor proteja todos que estão aqui. Que o Senhor proteja todos, Pai. Porque, sinceramente, se um cristão morre num acidente, não é problema. Problema são os que estão perdidos morrendo. Porque morrem para a eternidade. O
cristão não precisa ter medo da morte. Precisa ter medo da morte o cristão? Não. Por quê? Jesus chamou a morte do cristão de quê? Sono. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro, dorme. Quem aqui tem medo de dormir? Alguém aqui tem medo de dormir? Não. Deus quer que nós cristãos vejamos a morte como um sono. E quando ele chegou, então, disseram: olha, Lázaro, não, Lázaro está dormindo. Senhor, mas se ele está dormindo? Ele falou: não, Lázaro dorme. Eu quero que vocês entendam o que é a morte para o cristão. Mas aí no livro de Êxodo, creio que vocês já conseguiram abrir ali, capítulo 20, versículo 18. Vejam o que diz ali. Esse era o povo de Deus, gente, não eram os ímpios, não. Era o povo de Deus. Olha o que aconteceu. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina, o monte fumegando, e o povo, vendo isso, fez o quê? Retirou-se para medo de Deus. O que mais? O que mais? E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Fala tu conosco e nós vamos te ouvir, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Medo. O ser humano lá no início se esconde de Deus, não quer ver a Deus, e aqui agora já não quer mais nem ouvir. Olhem que tristeza. Imagine o coração de Deus, o coração desse pai de amor, olhando agora os seus filhos, dizendo: não, nós não queremos ouvir a tua voz, não fale conosco. Imaginem, irmãos. E isso acontece hoje. Acontece hoje. É o nosso trabalho como ministros ensinar a palavra. É o nosso trabalho como ministros preparar a igreja. Mas a igreja precisa querer ouvir a voz do Senhor. A igreja precisa aprender a ler a Bíblia, a estudar por ela. Cada um. Os filhos de Deus precisam aprender a amar a palavra de Deus. E sabem por quê? Quando você pergunta para uma igreja: escuta, amados irmãos e irmãs, quem aqui tem bastante fé? Os irmãos e irmãs levantam as mãos. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma igreja só tem fé se ela faz o quê? Se ela ouve a palavra de Deus. E quanto mais ela ouvir a palavra de Deus, quanto mais ela buscar, quanto mais ela estudar, mais ela vai ter fé. Então uma igreja e uma pessoa só terá fé se ela tem comunhão diária com Deus. Ela precisa aprender a falar com Deus através da oração, mas ela precisa também aprender a ouvir a Deus através da palavra. E aí o que ocorre? A igreja sofre, porque o poder está na palavra. O que foi que Deus usou para criar esse mundo? A palavra. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Se nós aprendermos o poder da palavra, nós vamos aprender que nós temos uma arma poderosíssima na mão, mas não sabemos usá-la. Não sabemos usá-la. Eva começou a discutir com o diabo. É assim que Deus disse, o diabo disse para ela: é assim que Deus disse, de toda árvore do jardim vocês não podem comer. Não. Deus disse que podemos comer tudo, menos um fruto, aquela não podemos comer nem tocar. Deus nunca falou em não tocar. Nunca falou isso. Deus falou: não comerás. Ela colocou não tocar ali no meio e já criou o quê? Confusão. Colocar palavras na boca de Deus é gerar problema. Claro, porque o diabo está ali só esperando uma oportunidade. E Eva agora vai dizer que Deus disse o que não disse. Deus disse: de todo fruto da árvore do jardim comereis, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Ela tentou melhorar o que Deus falou, colocou um tocar ali, não tocar, e aí o que o diabo faz? O diabo pega a fruta, põe na mão dela, tocou. Morreu? Não morri. Deus mentiu para você, tá vendo?
É só ler com atenção a Bíblia e nós vamos ver o que está na entrelinha dela. E isso fará com que sejamos poderosos na palavra, meus amados irmãos e irmãs. A igreja que não lê, a igreja que não busca, a igreja que não ora, fica fraca, irmãos. E aí ela não cresce. Por quê? A semente precisa ser regada. E a semente precisa ser regada pelo Espírito de Deus, mas precisa ser regada também pela água da vida. Por isso Jesus com a samaritana disse: se você soubesse quem fala contigo, eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Esta água jorra para a vida eterna, meus amados irmãos e irmãs. No passado, milhares de irmãos nossos morreram na fogueira queimados para poder fazer com que a Bíblia chegasse até nós. Lutero, que traduziu a Bíblia do alemão para o alemão, foi perseguido. Jerônimo, Wycliffe, John Hus, mártires que disseram: não, vocês podem tirar a minha vida da Bíblia, eu não abro mão. Pessoas que entenderam o poder da palavra. E vamos para o livro de Mateus, meus amados, lá no capítulo 4 agora. Lá no capítulo 4. E é preciso, meus amados irmãos e irmãs, não tomem isso como um puxão de orelha, por favor. O cristão, ele precisa do capacete, a Bíblia diz, precisa do capacete, que é a fé. Ele precisa do escudo, mas ele precisa de mais uma coisa. Ele precisa da espada. E a espada é a palavra de Deus. O cristão precisa aprender a andar armado. O cristão tem que andar armado sempre. Mas qual é a arma que ele tem que andar? A espada. Ele tem que aprender a manejar bem a espada, a palavra de Deus. Porque se nós não aprendermos a fazer isso, não se engane, nós vamos cair. Vamos cair. É uma questão de tempo. Sem a espada para se defender do inimigo, nós caímos. E os irmãos querem ver como isso é real? Mateus 4. Leio. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. O cristão é ou não é tentado pelo diabo? Sim ou não? Sim, constantemente. Porque o diabo nos odeia, irmãos. O diabo olha para cada um de nós e não pensem que ele está brincando. Ele olha para cada um de nós, ele olha para esse irmão aqui e diz assim: esse aqui é perigoso. Ele diz isso para os anjos caídos, meu irmão. Ele olha para você e diz assim: esse menino é perigoso. Sabem por quê? Porque ele é um menino crente. Ele é perigoso. As hostes demoníacas olham para o pastor, olham para a irmã, olham para cada um de nós e dizem: esse pessoal é um perigo para nós. Porque esse é um povo que crê. Mas eles ainda vão dizer mais do que isso se nós formos pessoas que conhecem bem a Bíblia. Eles vão dizer: com esses nós não podemos. Irmãos, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Jesus estava ou não estava com fome? Sim. E o que aconteceu então? E chegando-se a ele quem? E quem é o tentador? Satanás. Satanás vai te atacar exatamente quando você estiver mais fraco. Vai te atacar exatamente naquilo que você mais precisa, naquilo que você mais gosta. Você gosta de carro? É aí que ele vai te pegar. Não se engane, ele está observando você. Você gosta de casa, você gosta de uma casa nova, você gosta de um... Não importa, ele vai te atacar onde você está vulnerável. Jesus estava com fome. O que ele chegou para falar então? Ele chegou e disse assim: escuta, eu vou te dar um cavalo. Foi isso que ele fez? Não. Ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele vem e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Manda que essas pedras se tornem em pães. Claro, com fome.
E não pensem, irmãos, por favor, como vocês acreditam que o diabo chegou lá? Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer, com fome. Como vocês imaginam que o diabo chegou lá? Com um tridente na mão, com chifre, com pé de cabrito? Não. Ele chegou como um anjo maravilhoso, um anjo belíssimo. A Bíblia diz que ele era o sinete de perfeição e formosura. Imagine você 40 dias e 40 noites orando, jejuando, pedindo algo para Deus e aparece um anjo belíssimo do teu lado. Você vai pensar que esse anjo é caído? Você vai pensar que esse é um anjo que veio das quedas? Sinceramente, meu irmão e irmã, ele chega como um anjo que veio para auxiliar a Deus, a Cristo. Olha, você fez o jejum, orou e o teu pai me mandou para te atender. Ele vem como enganador, ou não é isso que ele é? Aqui vem a primeira lição para nós. Não seja levado pela beleza das coisas. Não seja levado pelo que você vê. O cristão vive pela fé, não é pelo que ele vê. Se o cristão tiver que ser levado pela fé, nós teríamos que todos, se tivesse que ser levado pelo que vê, nós teríamos que todos ser católicos. Ou não? Se for para ver, vocês querem uma igreja mais bonita que a igreja católica? O problema é que Cristo não nasceu num palácio, Cristo nasceu numa manjedoura. São em igrejinhas assim que ele está presente. Ele não está presente nas grandes igrejas mais. Não está, porque as grandes igrejas estão roubando o coração das pessoas, irmãos. Jesus ama a simplicidade, sempre foi assim. Quem olhava para Jesus via o quê? Um homem todo bonito, todo com roupa cara, todo... Nada. Simples. Agora, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Você agora vai orar. Você vai pedir algo a Deus. Você errou por qualquer motivo, você cometeu um pecado. Primeira acusação que o diabo vai jogar sobre você: se tu é um filho de Deus, faça. Essa é a primeira coisa que ele vai te pegar. Por quê? Porque quando nós falhamos, quando nós erramos, o inimigo vai tentar colocar em dúvida a nossa fé. Pergunto: quem aqui é um filho de Deus? Quem aqui é um filho ou filha de Deus? Levante a mão. Quem é um filho ou filha de Deus? Por que nós somos filhos e filhas de Deus? Por quê? Porque somos bons? Porque somos melhores do que os outros? Não. Sabem por que nós somos filhos e filhas de Deus? Porque Deus nos adotou na sua família, só por isso. Não é porque somos bons. Não, é porque Ele nos adotou. Então não há mérito da nossa parte. Então quando o diabo jogar sobre você a dúvida, dizendo você é um filho de Deus, pode dizer sem medo: sim, eu sou. Sou um filho de Deus. Não porque eu sou bom, mas porque Deus me adotou na família dele. A bondade está em Deus, não em nós. E é um erro que nós cometemos quando começamos a imaginar que nós somos bons. Nós não somos bons. Quando alguém chegou e disse para Jesus: bom mestre, bem sei que tu és vindo de Deus. O que Jesus disse para ele? Por que me chamas bom? Bom é só um, que é o meu Pai. Se Jesus mostrou essa humildade e essa simplicidade, imagine nós. Será que nós podemos dizer: não, eu sou bom? E mais, 2 homens foram para a igreja para orar. Um orava dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses outros homens aí. Ó. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço oração, eu faço isso, eu faço aquilo. E a Bíblia disse o quê? Que esse homem não foi justificado. Mas tinha um outro que orava dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que esse desceu justificado. Amados irmãos e irmãs, a igreja, irmãos, é um hospital. A igreja não é uma casa de shows. A igreja é um hospital,
onde nós viemos para ter um encontro com o grande médico Cristo Jesus. Esse médico nunca perdeu uma alma e nunca vai perder. Ele só precisa que nós reconheçamos que somos doentes. Só precisa de médico quem? Quem reconhece que está doente. Se eu acho que eu não estou doente, eu não preciso de médico. Mas vamos seguir. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo então vai dizer assim: olha, se você é um filho de Deus, faz um milagre. Prova para mim que você é um filho de Deus. O Filho de Deus não é filho de Deus porque faz milagres. Quem faz milagres não é o homem, é Deus. Deus pode operar o milagre? Pode, Ele opera todos os dias. Mas se na tua vida não houver nenhum milagre, não se preocupe. Jesus disse que o maior milagre que existe, inclusive quando os discípulos vieram e disseram a Ele: Senhor, teve uma casta de demônio que nós não conseguimos expulsar. O que Jesus disse para ele? Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro do céu. O maior milagre que existe é um ser humano ter o seu nome escrito no livro do céu. E nós podemos querer algo melhor do que isso? Ter o nosso nome escrito no livro do céu, meus irmãos e irmãs. Precisa um milagre maior do que esse? Agora, claro, se Deus quiser operar um milagre, Ele opera. O problema é que nós não sabemos pedir. Hoje o que mais se vê, meus amados irmãos e irmãs, são pessoas querendo milagre financeiro. As pessoas vão às igrejas hoje porque querem um carro novo. As pessoas vão à igreja porque elas querem mais dinheiro. Não tenham dúvida, se essa igreja aqui oferecesse dinheiro, estaria cheia. As igrejas que oferecem bênçãos financeiras estão lotadas. Não, venha na igreja, está com problema a tua empresa, venha na igreja que vai resolver todos os teus problemas. Irmãos e irmãs, Jesus não é dono de banco. Jesus oferece a vida eterna. 1000 vezes morrer pobre, mas morrer salvo. Quem aqui quer morrer rico e perdido? Quem? A Bíblia diz claramente: o dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas estão indo na igreja porque querem dinheiro. Jesus disse claramente para cada um de nós e para os discípulos da época. Ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Um monte de gente começou a seguir Ele. O que eles queriam? Comida, pão. E Jesus queria mostrar para eles que Ele veio para dar vida eterna. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida eterna. Não, nós vamos atrás dele porque nunca mais vai faltar comida para nós. Um monte de gente seguindo ele. Sabe o que ele fez? Virou para trás e disse: olha, as raposas têm seu covil, as raposas têm casa, os pássaros têm ninho, também tem casa. O Filho do Homem, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês estão buscando as coisas erradas. Um monte de gente deixou de seguir ele. Pergunto, mudou alguma coisa? No momento que você prega a verdade que Cristo veio oferecer a salvação, vão ficar poucos, irmãos e irmãs. Infelizmente vão ficar poucos. Porque a igreja tem joio e tem? E o joio não gosta da palavra pura. Agora, para que a igreja possa crescer de verdade, a igreja precisa realmente escolher o que ela quer. Cada pessoa tem que fazer uma escolha diária. Eu quero o céu ou eu quero viver bem nessa terra? Eu quero casa aqui na terra ou eu quero um palácio no céu? Eu quero um carro novo aqui na terra ou eu quero ter asas um dia no céu para poder conhecer outros mundos? Enquanto nós brigamos por pequenas coisas aqui, nos matando por vezes de trabalhar para poder ter pequenas coisas, Deus está dizendo: está tudo preparado. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai, o que ele disse? Tem o quê?
Poucas moradas? Muitas moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas, não fiquem preocupados com isso. A casa tua já está lá te esperando. Uma casa que nunca aqui na terra você vai conseguir construir igual. Mas é lá. Aqui é luta. Jesus aqui sofreu. Os apóstolos sofreram. Os profetas sofreram. Porque nós seremos preparados como soldados de Cristo na luta, na batalha, na dificuldade. Então, se você tem dificuldades, agradeça a Deus por isso. O apóstolo Paulo disse: eu me glorio nas fraquezas. Se você tem dificuldade nessa terra, agradeça a Deus, porque Deus está te preparando para isso. Deus está te preparando para um dia poder morar no céu com Ele. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Seja fiel ao pouco que tem aqui, porque foi Ele que te deu pouco, e Ele está te preparando. Não queira mais do que Ele tem te dado. Agradeça ao que tem. Lembre-se dos israelitas, os hebreus do passado, na marcha para Canaã celestial. Quem dera estivéssemos no Egito, junto às panelas de carne. Nunca estavam contentes com o que tinham. E Jesus, gradativamente, fazendo milagres para eles, preparando eles para a grande Canaã celestial, e eles preocupados com as cebolas e as carnes do Egito. Deus nos tirou do Egito, irmãos. E Ele quer nos preparar para morar no céu. Mas nós, infelizmente, ainda ficamos olhando para as panelas do Egito. Cada um de nós, todos temos nossas dificuldades, irmãos. Todos nós. Ou não? Todos temos. Temos nossas lutas. A diferença, irmãos, entre o cristão e o ímpio, entre o cristão e o mundano, não é que o cristão não tem problema. A diferença é que quando vem o problema, o cristão sabe onde se agarrar. O cristão sabe a quem recorrer. Os discípulos no barco estavam ou não estavam com Cristo? Estavam. O barco não estava para afundar. Irmãos, eu não sei quantos aqui, se alguém aqui já enfrentou um dia um mar revolto num barquinho. Então tem ideia do que estamos falando. Irmãos, eu tive uma experiência com meu pai e alguns amigos que foram pescar. E quando nós atravessávamos o rio Paraná, nós pegamos uma borrasca, nem uma tempestade era. Mas, irmãos, eu acho que 17 anos, alguma coisa assim, 18. Desde o momento em que o barco começou a travessia até lá, eu não parei de orar um segundo. E eu não era de orar. Mas o medo foi tão grande que eu não conseguia parar. Os discípulos passaram por algo semelhante. E qual é a grande lição ali? Não importa o quanto o barco chacoalhe, não importa que venha tempestade na tua vida, seja financeira, seja tempestade com os filhos, com os irmãos, com o pai, com a mãe. A missionária acaba de sair daqui porque houve um acidente com os parentes, não foi isso? Os problemas vêm, irmãos. A diferença é se nós confiamos em Deus. O acidente aconteceu, a missionária estava aqui. Por quê? Porque ela sabe que tem alguém cuidando. E é assim que tem que ser o cristão. Saber que Deus está no controle. Quem lembra onde é que Jesus dormia no barco? Quem lembra? Onde? Na popa. Popa. A gente fala barco com motor de popa. Sabe por que motor de popa? Porque é onde se dirige o barco. Jesus, aparentemente, deveria ter dormido no meio do barco, para dar equilíbrio. Se você está no barco, normalmente você tem que dormir aonde? No meio. Ele dormiu na popa. Sabem por quê? Porque é dali que se dirige o barco. Jesus, embora dormindo, está olhando constantemente para o seu barco. Não importa o tamanho dele. A igrejinha está aqui, ele está olhando para ela. E tem horas que nós olhamos, Senhor, estamos desesperados, o Senhor não está vendo? Claro que eu estou vendo, filho. Estou vendo, sim. Não há nada que eu não veja. Uma folha caiu lá, eu vi. Ali na frente caiu uma folha, ele viu. Não há nada que ele não veja, irmãos. Nós é que esquecemos a convite de quem entramos no barco. Os discípulos entraram no barco a convite de quem?
De Cristo. Nós entramos na igreja a convite de quem? De Cristo. Mas aí nós começamos a nos debater tentando resolver problemas. Os discípulos começaram a remar, não, nós somos pescadores, isso aí é com nós mesmo. E é o que nós fazemos, ou não é? A gente começa a se debater tentando resolver de todo o problema. Daí quando não tem mais saída, não, olha, foi Cristo que trouxe nós para o barco. Vamos buscar Ele agora. Poderiam ter evitado um monte de dor de cabeça. Mas aí, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, que foi o que Jesus disse para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo está ali como um anjo poderosíssimo e diz assim, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse o que para ele? O que? Está Escrito. Bíblia, meus irmãos. Jesus enfrentou o diabo com o quê? Palavra. Está escrito. Cristão que é cristão tem que se defender com a palavra. Porque se não entender e não conhecer a palavra, vai ter dificuldade. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto? Toda. Toda. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, existem igrejas que dizem, não, nós só cremos no Velho Testamento. Os judeus messiânicos hoje, várias igrejas dizem, não, nós só cremos no Velho Testamento. E outros dizem, nós só cremos no Novo Testamento. Toda palavra. O cristão que é cristão usa uma espada, conforme diz o livro de Apocalipse. Espada de 2 gumes. 2 gumes. Novo e Velho Testamento. A Bíblia foi nos dada inteira por Deus, não foi dado um pedaço só. Se Deus quisesse que nós tivéssemos apenas o Novo Testamento, Ele teria dado apenas o Novo Testamento para nós. Se quisesse o Velho, teria dado apenas o Velho. E se nós observarmos, é tão importante o Velho Testamento quanto o Novo. Como sabemos disso? Os discípulos chegam para Jesus, dizem, Senhor, dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus diz, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Para onde ele mandou? Velho Testamento. E o tempo todo. Então, Jesus enfrenta o inimigo com está escrito. O primeiro ataque do inimigo para te derrubar vai ser na questão da alimentação. A alimentação, meus irmãos. Onde foi que Adão caiu? Onde foi? No alimento? Eva, no alimento. E o diabo sabe que ele pode tirar uma roupa tua, ele sabe que ele pode tirar uma joia, pode tirar até um carro, mas no momento que você está sem comida, aí é que é complicado. Então ele vem e Jesus, primeiro, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Conheço pessoas que dizem, não, eu não consigo jejuar um dia, não consigo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Será que nós não podemos jejuar um dia? Será que nós não podemos evitar alguns alimentos hoje que fazem mal para a saúde? Creio que sim. Cada um de nós acho que podemos. Nós precisamos aprender a dominar o apetite, irmãos. O apetite faz muito mal para o cristão. É simples, né? Existem inclusive produtos que são extremamente maléficos. Extremamente maléficos. Produtos com conservante, com espessante, com corante. E o cristão precisa aprender a evitar isso. Quando Paulo fala dos alimentos dedicados aos ídolos, lembram que Paulo fala? A gente diz, não, mas isso era lá no passado, ah é? E a Hellmann's é o quê? Hell é inferno, mens é homens. Então você pega uma maionese que diz homens do inferno, você acha que isso é por acaso que está ali? Não está ali por acaso. Essas coisas todas, o inimigo tem trabalhado com produtos para acabar com a saúde do cristão. O diabo não está preocupado com o mundano, está preocupado com o cristão. E aí nós comemos coisas que fazem mal. O apóstolo diz, inclusive, desejo que te vá bem o quê? Corpo, alimentação. Alma, cuidado com o que vê. E espírito, alimente-se da palavra, das coisas de Deus, das coisas espirituais, né?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou. Na primeira tentação, Jesus não caiu, o diabo, tentou no alimento e não conseguia aqui. Ele não vai desistir. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Prestem bem atenção aqui, irmãos. Jesus citou a palavra de Deus, sim ou não? Sim. E o diabo agora fez o quê? Levou ele, e olha o que ele fez. Disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está... O que o diabo citou agora? Citou a Bíblia. Tem pessoas que pensam que vão abrir a Bíblia, vão citar um versículo qualquer e o diabo vai sair correndo. Acredite, o diabo pega a Bíblia da tua mão e diz assim: espera aí que eu vou te explicar, porque você de Bíblia não entende nada. Eu entendo de Bíblia. Acreditem, o diabo entende de Bíblia, irmãos. Tanto ele entende que pegou um texto lá do livro de Salmos. E pegou um texto do livro dos Salmos e fez o quê? Escondeu um pedacinho. E as pessoas nem percebem que ele escondeu. Só que Jesus percebeu que ele escondeu um pedaço. O texto diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedras em todos os teus caminhos. Ou seja, enquanto o cristão andar nos caminhos de Deus, você está protegido. Mas o diabo tirou os caminhos de Deus e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra. Ou seja, o cristão imaginar que uma vez que ele é cristão, ele pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com ele. Vai sim, vai acontecer. Se ele se colocar nos caminhos dele e esquecer os caminhos do Senhor, vai ter problema. E o diabo então usa esse texto, esconde o pedacinho dos teus caminhos, mas Jesus diz o que para ele? Olha lá. Disse-lhe Jesus: também, de novo, palavra de Deus. O diabo buscou a espada para atacar Jesus. E Jesus pegou o que de novo? A espada para se defender. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Um missionário estava pregando num zoológico uma vez. E ele estava pregando perto da jaula de um leão. E alguém chegou para ele e disse assim: você tem fé em Deus? Sim, ele falou: eu tenho. Então se jogue na jaula do leão e mostre que você tem fé. Esse missionário se jogou na jaula e o leão, creio eu, só não o atacou porque o leão estava muito bem alimentado. Alguém diria: não, mas Deus protegeu ele. Acredito plenamente que Deus protegeu ele sim. Porém, meus amados irmãos e irmãs, isso não é ter fé, isso é presunção. O verdadeiro cristão, se alguém chega para você, você está pregando, ele diz assim: não, se joga aí na jaula do leão se você é um cristão. Você tem que dizer: eu não vou tentar o meu Deus. Se alguém me jogar lá, Deus pode me proteger do leão, mas eu não vou pular lá dentro para tentar o meu Deus. Me entendem, amados? Daniel pulou na jaula do leão? Daniel foi lá na cova do leão, ele entrou lá e disse: não, vocês vão ver como eu sou cristão? Não, jogaram ele lá dentro. Os hebreus pularam dentro da fornalha de fogo ou jogaram eles lá? É preciso que o cristão tenha sabedoria, irmãos. Nós não podemos cair na provocação do diabo. Pergunto: foi Deus ou foi o diabo que falou para ele: se você tem fé, se joga ali dentro? Claro que foi o inimigo. Deus jamais diria: se joga aí para... Não. O cristão tem que ter equilíbrio. Tem que saber quando o inimigo está falando e tentando atacá-lo, não é? Então, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, desistiu o diabo? Não. O que a Bíblia diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que se resiste ao diabo? Pela palavra. Como foi que Jesus resistiu? Pela palavra. Se a palavra estiver no nosso coração, nós vamos resistir ao inimigo. Vamos. Mas se não tiver, vai ser muito difícil, irmãos. Desarmado, tentar se defender do inimigo é quase impossível. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
Então vejam que primeiro, o diabo vai atacar você na alimentação. Depois o diabo vai atacar você no quê? Presunção. Não, eu sou um bom cristão, eu sou um baita de um cristão. Você chega para uma pessoa e diz assim, escuta, é preciso que você conheça mais de Deus. Não, eu já sou crente há 40 anos. Não, eu não. Tá certo isso? Sempre estamos aprendendo. Nunca chegará um momento que nós possamos dizer, não, eu já estou pronto. Não, nós estaremos prontos quando Cristo vier nos buscar. Nós estaremos prontos, se somos bons cristãos, quando descansarmos. Hoje mesmo, nós fomos visitar uma senhora que morreu, esposa do Jairo, do Pitoco, um amigo nosso. Essa pessoa esteve lutando contra o câncer e morreu. E nós fomos até lá, e eu ouvia, porque eu tive que estar ali, eu ouvia as irmãs, as freiras, rezando para Maria. Irmãos, aquilo dá uma tristeza tão grande no coração, porque nós sabemos que aquilo não tem absolutamente nada de fé naquilo, nada. São pessoas inocentes, mas são pessoas que infelizmente não entenderam ainda que Cristo é o único mediador. E você olha para aquilo, a tua vontade é dizer, por favor, me dá o microfone, deixa eu falar para essas pessoas do poder de Cristo. Deixa eu falar para essas pessoas que o único mediador é Cristo. Mas infelizmente, irmãos, a morte alcança a pessoa e a pessoa mesmo ali não consegue ter o conforto da verdade. Conhecereis e a verdade vos libertará. Pessoas que não sabem, não têm a menor ideia do que é a morte. Nem sabem, não sabem se vai ressuscitar um dia, se não vai, se foi para o inferno, se foi para o céu, para onde vai. Não tem ideia, porque não aprenderam. E com isso encerramos. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Não caiu na alimentação, não caiu na presunção, agora ele vai te oferecer dinheiro. Não é o que as igrejas estão oferecendo hoje? Vem para a nossa igreja. Hoje, vamos resolver todos os teus problemas financeiros. E a igreja lota. Pessoas que estão indo na igreja, como dissemos, porque querem o quê? Dinheiro. E a igreja virou um banco. Lá no passado, Jesus disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E parece que essas pessoas não ouviram isso. Jesus está gritando hoje, por favor, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Eu vim para que tenham vida, não dinheiro. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Pessoas estão se prostrando ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, ao diabo, e não percebem. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A boca fala do que o coração está cheio. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração da pessoa está voltado pro dinheiro. E aí ela busca uma igreja que ofereça para ela dinheiro. Bênção financeira. E infelizmente, sabe o que acontece? Infelizmente. O que acontece é que ela está sendo movida pela cobiça, infelizmente, e aí ela ouve o seguinte, dá o teu carro velho que Deus vai te dar um carro novo. E o que acontece é que ela perde o carro velho. Mas o pior não é isso. Ela perde o que tinha, entra numa briga judicial às vezes. Essas igrejas têm advogados poderosíssimos. Você não vai mais recuperar o que deu. Só que aí, passa 1 ano, 2, 3. Quando você vai querer falar do evangelho para ela, sabe o que ela diz? São tudo um bando de ladrão. E aí o verdadeiro evangelho não é aceito. Porque foi enganada por falsos pastores. E nós precisamos ter a coragem de falar a verdade. Alguém me disse um dia, Rogério, assim você prejudica nosso trabalho.
Porque você fala dos falsos pastores? Sim, você quer que eu diga de quem? Dos bons? Claro que nós temos que falar contra os falsos pastores. Eles atrapalham o nosso trabalho. Ou não, pastor? Eles atrapalham o nosso trabalho. Porque os pastores que estão realmente alimentando a igreja têm o trabalho dobrado agora. Porque as pessoas aprenderam tudo errado. Aprenderam que 2 mais 2 é 5. E agora nós temos o trabalho dobrado para tirar primeiro a conta errada para depois pôr a certa. E eu dizia para ele, por que você está bravo comigo? Você tem que ficar bravo com os falsos pastores, são eles que atrapalham. Ou você é um falso pastor? Não, eu não. Então por que você está bravo? Os profetas foram profetas de Deus porque tinham a coragem de falar a verdade. Não importa se é para 1 ou se é para 10. Não importa. Conhecereis e a verdade vos libertará. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Por quê? Mais uma vez, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados irmãos e irmãs, aprender a conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazer um pacto com Deus, a partir de hoje, não amanhã, hoje, reservar um tempo, e não imagine que o diabo vai te dar tempo, porque não vai. Ah, não tenho tempo. Nunca vai ter, nunca vai ter tempo para ler a Bíblia. O tempo para ler a Bíblia tem que ser encontrado, vai ser com luta. Comece hoje, antes de dormir, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não pode ser antes de dormir, ao acordar. Faça um pacto, meu irmão e minha irmã, por tua alma. Comece a ler a Bíblia. Não tem? Compre. Irmãos, no passado, um povo que se chamavam os valdenses, escreviam com a mão pedaços da Bíblia para poder compartilhar com os outros. Hoje, você compra Bíblia mais barato do que uma pizza. Só Deus podia ter feito isso pelo ser humano. A Bíblia está aí para quem quiser. Tem gente dando Bíblia, inclusive. Vamos fazer um pacto com Deus, todos nós. E a partir de hoje, irmãos, dedicar que seja 15 minutos, meia hora, para ler a palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema nenhum. Abriu a Bíblia. Ora primeiro. Ora, Pai, ajuda-me a entender a tua palavra. Comece a ler, sem problema. Não entendeu? Manda para dentro. É que nem comida. Você não precisa saber. Joga para dentro. A semente vai ficar ali. E o que a Bíblia promete? A minha palavra não voltará vazia. Não vai voltar vazia. Vai frutificar. Quando mais você precisar, quando o inimigo te atacar, o Espírito de Deus vai te trazer à mente o que você leu e você vai poder resistir ao inimigo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.